Esse curta-metragem a gente vai falar sobre o livro do Primo Basílio, que o seu autor é o Orestes de Queiroz, e começa basicamente quando eles estão em um teatro e durante um desses intervalos do teatro, casualmente ela encontra seu primo, Basílio. Eles trocam telefones, alguns papos, e ele fica de ligar para ela para combinar uma visita. Após uns dias, o seu marido, que trabalha fora da cidade como engenheiro, Jorge, ele vai viajar por uma semana mais ou menos. Nesse período de tempo, o Basílio liga para ela e marca uma visita. Nessa visita, eles se eles se reencontram, conversam sobre antigamente, aqueles romances de adolescente, e ele vai embora. Tá. Depois de um tempo, ele retorna a voltar na casa dela, já é de noite, ele volta na casa dela, eles têm uma conversa mais a fundo, assim, sobre a intimidade que eles tinham, e ele dá um beijo nela. Aí começa, ela dá um tapa nele, e ela manda ele embora, porque ela fica sem jeito por estar traindo o marido dela. Dá uma pausa agora pra mim respirar. Então, depois do primeiro encontro deles, o primo Basílio, ele pega e manda uma correspondência para a empregada falando que ele tem que ir viajar para uma viagem de Paris. Pois então a empregada vai ao quarto de Luísa e avisa Luísa que o primo Basílio está indo para Paris. Aí Luísa desce de escadas desesperadamente atrás de Basílio e Basílio então fala para ela que ainda ama ela e não vive sem ela. E nesse instante eles começam a se beijar e foi aí que eles tiveram a sua primeira relação mais amorosa, mais íntima. Então, depois disso, eles começaram a mandar cartas um para o outro, de Basílio para Luísa, de Luísa para Basílio. E as relações do sofá e tal. Pode? Então, a Juliana acaba encontrando uma calcinha da Luísa. E ela daí começa a desconfiar já dela e de Basílio. E daí, pra bater na cara, assim, Basílio arranja um motivo, na verdade, para se encontrarem. E daí, depois disso, eles começam a encontrar várias vezes e começam a gratinar. E daí... Alguém me ajuda? Depois corta essa parte, tá? Não esquenta. Então... E daí eles ainda continuam mandando as cartas um para o outro. E um dia a Juliana encontra uma carta de Basílio para a Luísa e entrega para ela. E daí a Luísa vai responder toda faceira lá. E naquilo chega o amigo de Jorge para ver como é que ela tá, tudo, por causa que o Jorge tinha viajado. E daí ela joga a carta no lixo pra tentar esconder de todo mundo. Daí ela vai atender o amigo de Jorge, começa a conversar e tudo mais. Nisso, Juliana entra no quarto que ela estava escrevendo as cartas e pega, e diz que jogou o lixo fora, mas ela pega as cartas pra chantagear. E corta. Aí corta. Luísa se dá conta que as suas cartas que ela havia jogado no lixo sumiram. Ela sai correndo atrás para ver onde a empregada dela, Juliana, havia jogado. Mas o lixo já tinha sido levado pro caminhão lá. Pro lixão. Ela fica meio assim, mas fica tranquila, porque ela acha que foi pro lixão. Mas, no entanto, as cartas estão com Juliana, que guarda e conta para sua tia, que dá a ideia para chantagear a patroa da Juliana, que é a Luísa, e para conseguir uma boa aposentadoria. Pausa. Mesmo assim, Luísa continua a encontrar Basílio no paraíso. Certo dia, quando ela foi encontrar Basílio, ela encontra na rua um amigo de Jorge, que a convida para almoçar. Ela fica meio assim, mas vai. Quando ela volta para o paraíso, o Basílio não tá mais lá. Aí ela fica revoltada, porque ela queria se encontrar com ele, mas não tinha dado certo. Ela volta para casa toda estressada. Aí ela encontra o quarto todo bagunçado e começa a xingar Juliana, sua empregada. Juliana
Juliano não aguenta o desaforo e começa Contar nas cartas. a falar pra Luísa e que as cartas que ela pensava que estavam no lixão não estavam. Nesse momento ela conta que as cartas estão com ela num lugar bem escondido. Foi. Após Juliana contar a Luísa que está com suas cartas, que foram jogadas no lixo, ela chantageia Luísa para ter uma boa aposentadoria. E após Juliana chantagear sua patroa Luísa, ela cobra 200 mil cruzeiros para melhorar sua aposentadoria. Após isso, Luísa, ela se desespera e sai correndo atrás de sua amiga Maçaneta, que ela dá uma ideia dela de fugir da cidade com Basílio para Paris. Isso. Então Luísa pega, faz as malas e vai desesperadamente correndo até Basílio. E vai contar para ele da ideia que a amiga Maçaneta deu de ir embora para Paris. Ele fala que é bobagem dela, que não tem, ela tá louca, não dá, e tesoura ela. Aí ela pega e volta para casa, correndo, chorando, desesperada, e daí Aí Basílio pega, no outro dia vai até Luísa, na casa dela, e fala que ele quer as desculpas dela, e ela não aceita. Mas mesmo assim ele deixa com ela o endereço dele para que ela possa mandar as cartas de Paris. E ela pega o endereço e ele sai. Nisso, a empregada chega e passa a fazer dela escrava. Depois, por causa das chantagens e tal, ela começa a fazer dela empregada. Então, Luísa, a empregadinha da própria empregada, certo dia, Juliana sai para fazer compras. Luísa e sua amiga Maçaneta vão até o quarto de Juliana procurar estas tais cartas. A Luísa e sua amiga estão no quarto procurando as cartas e a Juliana escuta o barulho de trovão que vai chover. Volta a pegar o guarda-chuva e a amiga de Luísa, a Maçaneta, vê ela chegando e se esconde. Mas nisso, Luísa derruba uma gaveta do quarto da Juliana no chão e Juliana escuta e vai até lá. Quando ela chega até lá, ela se tranca Juliana e Luísa dentro do quarto e Juliana faz mais uma chantagem. Fala que agora ela quer 300 mil cruzeiros. Pausa. Após essa pressão de Juliana sobre Luísa, de mais que ela quer agora 300 mil cruzeiros, Luísa se desespera ainda mais e vai até o banco do amigo de Jorge, seu marido. Chegando lá, eles conversam e pá, aí ela fala que está com problema e precisa de 300 mil cruzeiros. Aí, enquanto isso, sua amiga Maçaneta sai para tomar uma sopa, que no caso ela trai o próprio marido com o estudante de medicina. Nisso, o banqueiro fala que dá para ela 200, 300, até 500 mil cruzeiros. Só que para isso ela tinha que gratinar com ele. Um pouco, eles começam a se beijar e tal, só que ela não tem coragem. Ela pega e sai correndo gritando. Pausa. Então, depois dessa parte, o Jorge, seu marido, chega em casa e percebe na aparência dela que ela está cansada, muito cansada. E daí começa a perceber que as coisas não estão de acordo na casa. Por exemplo, ele vê que Luiz está estendendo a roupa, a empregada está no quarto. Ele percebe que as mangas e as golas das camisas não estão bem passadas e vai reclamar com a empregada. A empregada leva o xingão e fica quieta. Mas depois ela chega na Luísa e mija nela. Tipo, fala que não tá ali pra isso. Agora alguém continua. Daí a Luísa vai e fala com seu marido pra não tratar ela mal e tudo mais. E depois, ele não quer aceitar muito, que mandar ela já embora naquela hora. E daí depois, Juliana volta pra ela com Luísa e fala que quer trocar de quarto, porque ela cuidou vários anos, 8 anos, se não me engano, da tia dele e tudo mais. Que a casa é da tia, eles herdaram. Aí a Luísa vai falar com o Jorge, quer trocar de quarto e tudo, e ele aceita, mas bem fugidão, mas aceita. E daí depois ela fica mais desesperada ainda, sabe, porque ela tá querendo entregar as cartas, e pega e vai conversar com esse amigo de Jorge. E ele pega e ela começa a contar toda a história e ele vai ajudar ela.
E ele tem um amigo dele que é policial e eles vão até a casa de Luísa e pegam a Juliana e puxam o cabelo dela, falando que as cartas, que é nas cartas, e até que ela entrega, ela na verdade tinha escondido as cartas na terra, no chão, lá no barro. E daí ela entrega as cartas e pegam ela e colocam dentro do carro. E eles vão lá para um beco escuro lá, e pegam e... Nesse beco que eles levaram a Juliana, eles querem colocar ela no carro do policial para ser presa. Mas ela não aceita, ela começa a bater no carro do amigo do Jorge para dizer para não deixar ela ali e levar ela para casa de volta. Mas ele manda ela sair do carro, ela continua batendo no carro até que ele liga o carro e sem querer ela pega e escorrega e cai e ele passa por cima e mata ela. Jorge e Luísa estão numa janta. Quando eles chegam em casa, eles encontram o amigo do Jorge na casa deles, que conta que a Juliana morreu num trágico acidente. Após ter dado a trágica notícia para Luísa e seu marido, o amigo de Jorge entrega escondido as cartas para Luísa. Assim que Jorge e Luísa vão dormir, ela não dorme, ela fica acordada. Assim que Jorge dorme, ela pega e levanta e vai até a sala, pega as cartas e começa a queimá-las. Bom, Após Luísa queimar as cartas, ela tem alucinações e escuta sua empregada Juliana falar. E nisso ela surta e vê alucinações e desmaia. E seu marido liga para um médico para vir atendê-la. Corta. O médico chega pra Jorge e fala que foi só um desmaio, que ela tá bem. Mas ela fica de cama e nisso o Jorge recebe uma carta de Basílio que é pra Luísa. Como ela tá doente, ele pegou e guardou a carta pra ela ler depois. E ela já estava melhor e eles foram dormir. E dormindo, Luísa começou a sonhar e falar das noites que ela teve com Basílio e começa a chamar pelo nome dele. Jorge fica encafufado com a carta e com tudo que ela falou e vai ver a carta. E daí quando ele lê a carta, ele descobre que o Basílio estava com saudade dela, das relações com ela. Aí ele pega e volta pro quarto e cuida dela como se nada tivesse acontecido, porque ela estava doente de novo. pode cortar. Então, Jorge, após ter lido a carta de Basílio, descobre um romance e conta pra ela. Ela fica muito mal e vai parar no hospital. Chega no hospital, ela fica muito doente, meio que em coma. Só que chega um tempo, ela acorda e Jorge chega pra ela e começa a falar pra ela que ama ela. E ela acordada escutando e ele segurando nela, ela começa a ter alucinações e morre nos braços dele olhando para ele. Então, depois de morte de Luísa, Basílio retorna ao Brasil e quando ele retorna ele vai tentar procurar a Luísa. Então, quando ele chega na casa, ele não encontra ninguém, a casa está vazia. Então ele pega e a vizinha de Luísa conta para Basílio que a moça que morava naquela casa tinha morrido há poucos dias. Então Basílio pega e fala para a vizinha, bem assim, antes ela do que eu. E enfim.